Olá, como vão? Muito bom estar aqui com vocês. Estamos começando hoje uma nova série, se lembram? Vamos começar hoje a série Dialética do Prazer. O que é essa série? Que objetivo que ela tem? Pensei que talvez fosse interessante a gente bater um papo sobre a sexualidade, sobre questões relacionadas à sexualidade, questões bastante atuais. Então o objetivo é que eu possa responder a dúvidas de vocês, a mitos, tabus, questões que fazem vocês pensarem aí se essa sexualidade está sendo bem vivida, se está contento, né, se vocês estão felizes, tá? Então a dialética do prazer é um bate-papo sobre o que te dá prazer, né? Se você tem fome de quê? Sabe a música que diz, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Então o que instiga você? Um dos prazeres que muitas pessoas sentem é via sexualidade e via ato sexual. Então nós vamos começar por aí, né? Vou trazer um pouquinho de algumas considerações aqui sobre essa área do ser humano, que é uma especialidade minha, que eu gosto bastante, né? Que tem a ver com o corpo, que não é só o sexo em si, o ato sexual, mas o seu corpo e a relação que você tem com esse corpo, tá bom? Dentro dos temas que eu posso abordar aqui, eu vou citar algumas coisas interessantes que já andaram me perguntando, né, e sugerindo como temas dos vídeos. Por exemplo, sexo virtual, que tem sido uma coisa bastante falada, feita, discutida, né, como é que é isso? Outra questão interessante, e que a gente precisa falar, precisa discutir, precisa saber que existe, né, e precisa existir, porque é parte do ser humano, é a sexualidade na terceira idade. Tá? Então, assim, todos vivenciam a sexualidade. Como é que é fazer sexo na terceira idade, por exemplo? Então, eu não vou me ater somente às disfunções sexuais ou às parafilias, como eu citei no vídeo da semana passada, né, introdutório à série, não só a disfunções e a desvios, mas o que tem sido pauta hoje, o que tem sido vivido pelas pessoas hoje. Por exemplo, orientações sexuais que não se discutia, não se estudava um tempo atrás, né? Como a assexualidade, a sapiosexualidade e, enfim, outras práticas e formas de se expressar essa sexualidade que a gente precisa conhecer, precisa entender e precisa ver o que é isso tudo no nosso mundo atual, tá? A gente sabe que com a vinda, né, com o fato de a gente ter sido acometido pela pandemia, transformou a nossa vida numa vida muito mais virtual que real, né, que concreta. Não quer dizer que o virtual não seja real, mas tem várias considerações que a gente pode fazer a partir daí, tá certo? Então espero que vocês sugiram, que vocês tragam sugestões de temas, porque aí vai enriquecendo e eu vou podendo bater um papo com vocês, mesmo que aqui pelo vídeo, né? E podendo sanar algumas dúvidas, ou até trazer mais questionamentos e mais reflexões, que é uma coisa que eu gosto também, tá? No vídeo de hoje eu vou falar especificamente para vocês um pouquinho sobre o ciclo de resposta sexual, né? Que embora seja algo padronizado, né, é importante a gente fazer uma reflexão sobre isso para entender possíveis disfunções, transtornos e a própria vivência da sexualidade em relação às fases desse ciclo de resposta sexual, tá? Então a gente tem que pensar a resposta sexual, assim como a sexualidade, em pelo menos 3 dimensões: a dimensão biológica, a dimensão psicológica, na dimensão social. Essas 3 dimensões, elas estão entrelaçadas. E a gente não pode esquecer de um contexto que vai ser composto por essas 3 dimensões. Então, quando a gente quer entender o ser humano, né, em termos de sexualidade, ou na vivência da sexualidade, na expressão da sexualidade, é preciso que a gente considere essas 3 dimensões.
né, esses 3 fatores aí. Isso significa o quê? Que eu não vou olhar só a estrutura biológica ou fisiológica desse indivíduo, mas que eu vou precisar saber e fazer uma escuta, né, enquanto terapeuta, de como ele vivencia isso, né, de como ele se percebe, de como ele vivencia aquilo que ele percebe, de como que ele percebe que ele pode fazer o uso do corpo dele, ou como ele quer fazer o uso do corpo dele. E o quanto isso afeta o outro, agride o outro e a ele mesmo, ou não, né? E o que vai trazer prazer, o que vai trazer a felicidade, tá? Uma outra ideia que eu acho que é importante, né, trazer, outra consideração, é a definição da Organização Mundial de Saúde de saúde sexual. O que é a saúde sexual segundo a OMS? Então, a saúde sexual é a integração dos elementos somáticos, emocionais, intelectuais e sociais, do ser sexual, tá? E aí, mais pra frente, né, no outro vídeo, quando eu falar de orientação sexual, nós vamos pensar um pouquinho na assexualidade, né? Porque aqui eu acabei de falar de um ser sexual. Então vamos ver se isso exclui o assexual, né, ou não exclui, como é que é. Então já vou dando umas pinceladas aqui para vocês irem pensando um pouquinho também, tá? E aí precisamos também pensar em 3 sistemas do indivíduo que estão envolvidos na resposta sexual, né? O sistema neurológico, o sistema vascular e o sistema endocrinológico, certo? Ou seja, o meu cérebro, né, o nosso cérebro, é que ativa comandos para o nosso corpo, certo? Então eu preciso saber como é que tá esse processo neurológico, né? Eu, psicólogo, não, mas quando eu recebo um paciente, então eu preciso saber se organicamente está tudo bem com ele, né? Se há algum problema de vascularização, se ele tem alguma alteração hormonal. Então eu vou encaminhá-lo para uma avaliação médica para que haja a constatação ou não, né, de saber como é que está esse biológico, esse fisiológico, certo? Por quê? Porque a resposta sexual ela vai envolver essas 3 dimensões aí, né, esses 3 aspectos: o neurológico, o vascular e o endocrinológico. Eu preciso que esses 3 sistemas funcionem bem para que haja uma resposta sexual satisfatória, ok? Bom, então por volta de 1970, a gente tem 2 pesquisadores famosos aí na área da sexualidade, né, que foi Masters e Johnson, que eram casados, né, e estudaram com mais afinco essa questão da manifestação e da resposta sexual. E aí eu vou usar a categorização que eles fazem, né, do ciclo da resposta sexual, que eles dividem em 4 fases. Ok? A primeira fase desse ciclo é a fase da excitação, que é descrita como fase da excitação, né? Que vai envolver o quê? Que para acontecer precisa que haja uma estimulação psicológica e fisiológica do organismo do indivíduo, né? Para prepará-lo para o ato sexual, certo? Então é quando esse organismo biológico também vai estar preparado para o ato sexual, né? Como? No caso da mulher, vai haver a vasocongestão, no caso do homem também, né? No caso da mulher, vai havendo a lubrificação vaginal e no caso do homem, acontece a ereção. Então, se isso está acontecendo, a gente pode dizer que a fase da excitação está ok, né? Que está tudo tranquilo aí nesse sentido, certo? Então a gente tem respostas diferentes de excitação aí para o homem e para a mulher, né? Óbvio que assim, normalmente a gente vai procurar conhecer desse indivíduo, né, no caso do paciente, o que traz estímulo para ele, né? O que motiva, o que estimula, na verdade, para que haja essa excitação. Então algumas pessoas vão se sentir excitadas, vão se estimular de forma mais visual, outras mais táteis, outras táteis olfativas, então a gente pode ter uma combinação, né? Tem pessoas que são mais auditivas, então é importante conhecer também
o estimulador principal, porque isso favorece uma excitação mais efetiva, mais contundente, que funcionaria melhor, ok? Bom, a segunda fase é a chamada fase do platô, onde essa excitação, né, que a gente já falou aí no primeiro momento, vai se manter contínua. Isso pode durar de 30 segundos a vários minutos. Então, esse organismo, esse indivíduo, ele precisa estar mantendo essa excitação para o ato sexual em si, né? E aí, na terceira fase, a gente tem a fase do orgasmo, né, que é o esperado nesse ciclo da resposta sexual. A palavra orgasmo vem do latim orge, que quer dizer excitação ou irritação. Então, movimento, né? Ebulição de alguma forma. Então, a gente percebe o quê? Como é que dá para definir essa fase do orgasmo? Que é uma descarga intensa de prazer, né? Uma descarga intensa onde no homem você vai ter a ejaculação e no caso da mulher, raramente, né? Mas existe o quê? O que é padrão nessa fase, tanto para o homem quanto para a mulher? É um momento de excitação máxima, né? De clímax, como a gente fala, que vai ser também acompanhada por uma sensação muito grande de prazer, por uma sensação muito grande de êxtase, né? Que é seguida de um relaxamento, que é seguida de um amadurecer, aí, um estar se sentindo bem consigo mesmo, né? Então você tem o pico e o relaxamento, tá? Na fase do orgasmo. E a última fase, que eles chamaram de fase da resolução, que seria um estado mais subjetivo desse bem-estar provocado por esse relaxamento muscular, por às vezes um certo torpor, e é um momento em que o indivíduo fica mais com ele mesmo, que ele pode sentir mais o próprio corpo, certo? Então essas são as 4 fases do ciclo de resposta sexual. Nos próximos vídeos nós vamos falar de como isso pode não acontecer, de como uma dessas fases pode ser prejudicada, né, pode ser retardada, e o que isso pode causar em termos psíquicos, sociais, fisiológicos, biológicos, e aos poucos a gente vai vendo outras considerações relacionadas à sexualidade, tá bom? Se vocês gostaram, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, me sigam lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e principalmente deem suas sugestões de temas, tragam dúvidas para que a gente possa continuar esse contexto aqui da dialética do prazer, tá bom? Beijo para todo mundo.